A certeza, então, de que o Estado ele vai cumprir com as suas obrigações, a certeza de que o Estado ele vai saldar os seus débitos, a garantia para o credor de que um dia o Estado paga a conta é o velho e desastroso regime de precatório. Então, para garantir aí que o Estado vai cumprir a obrigação, considerando que os bens públicos não servem como garantia, que bem público não pode ser utilizado como garantia, nós vamos lembrar, então, como garantia para o pagamento dos débitos, o velho, então, regime de precatório. Bom, com certeza você vai estudar com mais profundidade o regime de precatório lá em direito constitucional. Precatório está lá no artigo 100 da Constituição Federal, previsão então lá no texto constitucional, previsão do artigo 100 da Constituição Federal. Agora aqui vale algumas observações. Vale observar então algumas questões aqui no que diz respeito ao regime de precatório. Eu queria alertá-los para algumas questões, na verdade algumas mudanças recentes, só para você se orientar quanto a isso, mas você vai estudar essa questão com certeza mais em direito constitucional. Olha, o regime de precatório, ele traz a primeira ideia, objetivo dele, é dar uma organização aos pagamentos feitos pelo Estado. Na verdade, o que o regime de precatório quer é evitar que o Estado pague de forma aleatória. Na verdade, ele constitui uma fila para evitar que o Estado saia pagando a um e a outro de forma aleatória. Imagine, gente, se o Estado pudesse pagar de forma livre. Imagine só o Estado pagando débito judicial sem fila, sem ordem cronológica, sem precatório. Dá para imaginar o desastre? Imagine quem ia receber as contas. Só a panelinha, né? Só quem tivesse muito lobby, muita influência política, sempre os mesmos iriam receber. E o resto ia ficar lá para trás. Na verdade, o regime de precatório, ele quer evitar esse favoritismo. Ele quer exatamente evitar, então, essa forma desordenada, esse pagamento, então, desorganizado. Então, o regime de precatório nada mais é do que uma fila. Uma fila que se constitui de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, eu tenho um crédito, esse crédito transitou em julgado. Quando faz trânsito em julgado, expede-se um documento que é chamado de precatório. Esse precatório, então, eu entro numa fila que é chamada de regime de precatório. Então, o regime de precatório nada mais é do que uma fila de apresentação dos créditos decorrentes de uma decisão judicial. Então, eu faço uma fila e, de acordo com a ordem cronológica, esse andamento, então, essa fila se constitui. Olha, o que acontece no Brasil com o regime de precatório, quais os problemas e quais as críticas que nós temos hoje. Regime de precatório, ele está previsto no artigo 100. Só que a Constituição, ela define o mínimo necessário. A Constituição não vai dar todas as minúcias sobre o regime de precatório. Até porque, se a nossa Constituição já é tão extensa quanto é, sem definir os detalhes, imagine se ela tivesse que definir todos os detalhes. Mas qual é o problema? A Constituição não diz tudo. A Constituição não diz tudo. Então, na prática, o regime de precatório ainda gera muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitas discussões, muitas polêmicas, muitas ações judiciais. Então, consequentemente, a falta de detalhamento, a falta de norma regulamentando o assunto, gera com certeza para a prática várias dificuldades. No ano passado, frente a essa dificuldade, visando aí organizar e resolver essa dificuldade, o CNJ decidiu entrar na jogada. No ano passado, em 2009, o CNJ decidiu, via resolução, disciplinar sobre precatório. Na verdade, a ideia do CNJ era exatamente definir um pouquinho mais, dar mais minúcias, dar mais detalhes sobre o regime de precatório, de maneira a produzir melhores efeitos práticos. A ideia era, na prática, viabilizar melhor o mecanismo. Mas eu lhe pergunto, Fernanda, e o CNJ tem a ver com isso? Por que o CNJ foi disciplinar? Na verdade, nós precisávamos de uma lei. Na verdade, a nossa necessidade era de uma lei regulamentando o assunto. Mas já que não tem lei, o que acontece no Brasil? Olha, já que não tem lei, o legislador não legisla, considerando que não tem lei, o que acontece no Brasil?
alguém toma um espaço, não é assim? Já que o legislador não legislou, alguém vai resolver a questão. Por que será que o CNJ tem alguma coisa a ver com isso? Porque, na verdade, quem coordena o pagamento dos precatórios é o Poder Judiciário. Quem vai comandar e vai determinar o pagamento é o Poder Judiciário. Então, em tese, esse seria um controle da conduta administrativa do Poder Judiciário. Por isso que o CNJ entra na jogada. Bom, mas antes da matéria entrar em execução, o Congresso Nacional resolveu alterar o artigo 100 e publicou no ano passado a emenda constitucional de número 62. O artigo 100, então, ele foi alterado em dezembro de 2009 pela emenda constitucional de número 62. Aí você vai pensar, não, agora tudo estará resolvido. Nada disso. Na verdade, gente, a emenda, ela mexeu, mas não resolveu. A emenda alterou o dispositivo, modificou algumas regrinhas, mas não resolveu o nosso problema. A matéria continua dependendo e precisando de regulamentação. Então, a matéria, na verdade, está na Constituição, mas nós precisaríamos de uma lei para disciplinar com mais detalhes todas as regrinhas dessa tal lista de pagamento, desse tal regime de precatório. Então, falta norma regulamentadora. O CNJ promete entrar na jogada de novo, tá certo? CNJ, na verdade, eu acho que depois de passar da crise dos cartórios, depois de passar da crise aí do serviço notarial, quando essa situação estiver resolvida, e praticamente já está ao final, porque o CNJ já decidiu sobre os recursos apresentados, então provavelmente a situação já está por encerrada aí, ou bem ao final de se concluir, com certeza o próximo passo do CNJ vai ser a regra de precatório. Com certeza o próximo passo vai ser controlar regime de precatório. Então, cuidado aí, fiquem de olho, acompanhe as próximas providências, com certeza nós teremos novidades sobre regime de precatório nos próximos meses. O CNJ está com uma cara nova, né? Novos dirigentes, agora recentemente nomeados, então ainda demora um pouquinho para tomar pé da situação, mas daqui a pouco alguma providência virá nesse sentido, ok?